mais uma oportunidade, por mais um momento estarmos reunidos, ó Deus, para aprendermos mais, ó Pai, para essa caminhada, Pai, cristão, Pai, que estamos vivendo para até a Tua glória, Senhor, até a Tua vinda, Jesus. Deus, que o Senhor possa estar cada dia nos capacitando, nos ensinando, nos mudando, ó Pai, nos transformando, nos renovando, ó Pai, conforme a Sua vontade e Teu querer, Senhor. Que essa não seja apenas mais uma aula, Pai, mas que venha ser uma aula que venhamos aprender, Pai, profundamente, ó Pai, vários ensinamentos e que possamos a cada dia colocar em prática, Deus. Que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor a cada dia cresça em nossas juventudes, que a cada dia o Senhor cresça em nossas igrejas e que tudo venha a ser para a honra e para a glória do Seu santo nome. Abençoa o Rafael, abençoa toda a liderança digital e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai dar sequência aqui, né, sobre o nosso estudo extremamente aquecido, né, esse projeto que eu acredito que surgiu no coração de Deus, passou para a gente, né, com a responsabilidade de estar a cada sexta-feira, estar conversando mais e mais sobre a vida de John Wesley, né? A gente já está quase chegando na experiência em si do coração extremamente aquecido, para a gente poder aprender mais. Eu acredito que Deus vai falar muito aos nossos corações a cada momento, a cada dia, a cada aula. Então, como eu disse anteriormente, só um minuto rapidinho. A gente vai continuar falando sobre o Clube Santo, né, na aula de hoje. Algumas coisas eu deixei passar na aula passada, né, por conta do horário e tudo mais. E vou acrescentar, e a gente vai repetir algumas coisas para fixar sobre algumas práticas do Clube Santo. E uma das coisas que eu pensei nessa semana é que, com o exemplo do Clube Santo, de a gente ter ideias de trabalhar com a nossa juventude. A maioria que está no grupo lá do Telegram, que participa, trabalha diretamente, né, ativamente, na JMI local, alguns a nível distrital. E a gente precisa pegar essas ideias, né, que o Clube Santo deixou na história, para a gente poder aprender e colocar em prática mais e mais essas situações, essas práticas que nossos irmãos viveram lá atrás e que deixam um legado para a gente depois de muitos e muitos anos. A primeira coisa que a gente vai comentar nessa noite, né, as práticas do Clube Santo. A primeira, as reuniões periódicas. E como eu disse na semana passada, eles se reuniam frequentemente. Eles se reuniam semanalmente. Eles começam se reunindo todos os domingos de noite, depois eles passam a se reunir no domingo à noite, 2 noites por semana, e depois de um bom tempo, eles passam a se reunir todas as noites. E fazendo da reunião do Clube Santo algo periódico, algo que acontecia constantemente. E uma das coisas que a gente pega dessa reunião periódica do Clube Santo, que fica, de certa forma, como um legado para nós, é a constância. A gente precisa ter uma constância na nossa caminhada com Deus. A gente precisa ter uma constância na nossa vida na igreja, da nossa vida na fé. Nós precisamos manter essa constância. Nós vemos o exemplo da Bíblia, logo depois que Jesus parte, é assunto aos céus, ele dá a orientação para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto viesse o poder, né? Que no caso, o Espírito Santo da promessa. E nós vemos que esses nossos irmãos, eles ficaram ali reunidos periodicamente, orando, buscando, ouvindo os ensinamentos do Mestre. E até que chega um dia, né, de repente,
como de repente de Deus, né? Que é algo maravilhoso, algo que foge dos nossos planos, algo que foge das nossas mãos, e ele faz a vontade dele na hora que ele quer, e ela chega o grande dia, na festa do Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Então, esses irmãos se reuniam periodicamente, né? Se reuniam frequentemente, assim como o Clube Santo, um grupo de jovens estudantes que faziam questão de se reunir, eles faziam questão de estar juntos, né? Eles faziam questão de estar sempre ali na constância, e isso era algo maravilhoso para eles. Isso era algo tremendo para a vida daqueles homens. E o próximo ponto que a gente entra é para que se reuniam? Eles se reuniam todo dia para quê? Para chegar lá e ficar um olhando para o rosto do outro, jogando conversa fora? Não. Eles tinham algumas coisas que eles faziam. E aqui eu destaquei algumas, que eles se reuniam para encontros de oração, estudavam o Novo Testamento grego, liam os clássicos da época, revisavam a obra do dia anterior e falavam dos seus planos para amanhã. Então era o grupo que se reunia e eles tinham a prática da oração. A prática da oração. Isso é algo muito importante para a gente. A oração no seu particular e também a oração em conjunto, né, com o corpo da igreja. E essa situação da oração, ela é algo que eu já ouvi algumas pessoas falando, e é algo que me deixa triste, de certa forma, que pessoas que não queriam ir para as reuniões de oração, né, davam algumas justificativas, que eles não queriam participar das reuniões de oração na sua igreja, porque eles ouviam oração direcionada para as pessoas, mas não oração direcionada no sentido, poxa, fulano está doente, então o Senhor venha com providência na vida do meu irmão, cura o meu irmão, não. Mas orações que não convêm a nós cristãos. Então isso, né, as pessoas que chegaram uma vez conversar comigo, afastou essas pessoas das orações no templo, né, das orações em conjunto. E o Clube Santo, ele tinha essa prática da oração em conjunto e eles iam com prazer. Eles iam com o coração aberto, eles iam porque eles queriam estar juntos no mesmo lugar. E isso mostra o quanto que esses homens faziam a obra de Deus em amor. Eles faziam questão de fazer a obra de Deus por amor, não com aquela obrigação. Charles Wesley não chegava e queria ir para a reunião do Clube Santo. Se eu não for, meu irmão vai brigar comigo, porque ele é o nosso líder, e ele vai falar, vai me jogar penitência, e que seja, qualquer tipo de penitência. Ele ia por amor. Ele queria estar junto naquela reunião por amor. Então, eles iam para a reunião do Clube Santo e mantinham uma constância em oração. Uma outra coisa que eles faziam era o estudo. Eles faziam questão de se reunir para estudar. Em alguns dias, eles dedicavam a reunião do Clube Santo, além da oração, para ler livros de teologia, para ler livros clássicos cristãos. E isso é maravilhoso demais. Eles liam a Bíblia, eles ensinavam a Bíblia, eles explicavam a Bíblia, eles liam livros teológicos, explicavam livros teológicos, né, grandes clássicos que existiam na época, e também oravam. E é onde a gente, mais uma vez, chega naquele ponto de que a oração e a palavra, a oração e o estudo da palavra, eles precisam andar juntos. Precisam andar lado a lado. Não tem como viver só com um e ignorar o outro. Não tem como a gente, como cristão, olhar só para a palavra e esquecer da oração. Não tem como a gente, como cristão, olhar só para a oração e esquecer da palavra. É um conjunto que precisa andar lado a lado.
Até dei o exemplo da semana passada sobre a pergunta que fizeram para o John Charles Riley, né? Perguntaram para ele qual é a asa mais importante de um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita, e ele responde as duas, e fazendo uma alusão à questão da oração e pregação, né? Porque a gente, vamos botar a entender como se a igreja fosse esse pássaro. Só consegue alcançar voos altos, só consegue alcançar lugares altos se ambas as asas estiverem funcionando perfeitamente. Se uma asa estiver machucada, vai danificar a prática do voo. Então, assim é a nossa vida, né? Não só como igreja individual, mas como igreja no coletivo. A gente precisa ter essas duas asas nas nossas vidas funcionando perfeitamente. Irmãos, a gente hoje parece que vive no tempo da desculpa, né? Ah, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. É questão de ajuste do nosso dia a dia. É questão de prioridade. A gente precisa rever algumas coisas. A gente tem sim tempo para ler, a gente tem sim tempo para orar. Talvez a gente não tenha tempo para se reunir como o Clube Santo se reunia. Todos os dias, às 9 horas da noite, nós vamos fazer uma reunião. A gente sabe que cada um tem uma rotina diferente. Tem gente que trabalha, estuda, e chega essa hora e já está super cansado. Então, a gente entende essa situação. Mas a sua prática de oração e leitura da palavra, né, de estudo da palavra, individual, ela precisa existir. A gente não pode ignorar. A gente vê a situação do mundo, né, como se encontra nos nossos dias, e é muito complicado, porque a resposta para esses problemas é a igreja ativa. Aquela ideia das portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor é a gente ir para cima e as portas do inferno realmente não vão prevalecer. Elas não vão aguentar. Então, a gente precisa ter isso em mente. Oração, palavra. E a oração e a palavra vai nos levar à prática, né? E a gente vai ver na aula de hoje o Clube Santo na prática. Eles passaram um bom tempo reunidos, estudando, aprendendo, né? Podemos dizer assim que eles passaram um bom tempo priorizando a teoria, mas chegou um momento que, com a atitude de um participante do grupo, eles se conscientizaram que teriam que ir para a prática. Então, é assim que precisa ser nas nossas vidas também. E eles tinham um sistema de autoexaminação. Eles buscavam a questão do autoexame. Eles se reuniam e nas suas conversas, nas suas reuniões, eles colocavam os seus pecados expostos. Olha, hoje eu fiz isso, isso, isso. Hoje eu errei nessa situação. Hoje eu errei nisso, eu me irei discutir na rua. Hoje eu, sei lá, fiz alguma coisa que não era para fazer. Eles confiavam uns nos outros para fazer esse tipo de autoanálise. E era para todo mundo ouvir. Eles tinham essa prática, eles tinham essa confiança um no outro para poder colocar para fora aquilo que estava matando por dentro, né? De expor aquilo que estava incomodando. Eles tinham essa prática. E a gente para pensar por um momento que é muito difícil a gente ver nos nossos dias uma prática assim. A gente vê um monte de pessoas machucadas, vê muita gente magoada, vê muita gente que tem um receio de falar, né, dos seus problemas com os outros, né? Como disse na aula passada, às vezes com medo do seu problema virar uma pregação, do pregador. Eu já vi situações do pregador citar até o nome da pessoa. No meio do sermão, nossa, como eu conversei com fulano de tal durante a semana, e ele falou que estava cometendo um erro tal, e ele falou que ia abandonar, então, olha ele como exemplo, abandona o seu pecado. E o cara ficar completamente sem graça no meio da congregação. Isso é uma falta de ética bem, bem complicada. Então, a gente entende esse nível.
Só que isso, o Clube Santo, eles têm uma ideia que é algo importantíssimo, que se aplica, né, na prática, a ideia do chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando o irmão nosso para conversar com a gente e vai expor um pecado que ele cometeu, e vai expor um pecado que ele vem cometendo, né, como nas aulas anteriores a gente conversou, que John Wesley mantinha alguns pecados de estimação, e essa pessoa conversando com a gente pode chegar e simplesmente não querer. Ele quer sair, ele quer se libertar dessa situação, mas ele não tem força. Ele não tem força para seguir em frente. E ele quer conversar com a gente. E aí a pergunta fica, será que nós estamos dando essa abertura para as pessoas sentarem e conversar com a gente, confiar na gente, de expor o seu pecado, querendo largar o pecado e nos pedindo ajuda? Será que nós estamos preparados para essa situação? Será que nós já chegamos a esse nível de maturidade que a gente consegue simplesmente entender o que o irmão está passando? E ao invés de vir com um discurso, de certa forma, legalista, você vai para o inferno e vai para um monte de lugar, e simplesmente chegar e mostrar, segundo a palavra de Deus, que ele está errado, mas ao mesmo tempo que ele está errado, que ele está cometendo tal erro, ele tem um perdão. Ele tem um perdão ali acessível a ele, porque é Cristo Jesus quem perdoa os nossos pecados. Então, será que nós chegamos a esse nível de maturidade? Será que nós somos esse tipo de pessoa, esse exemplo que as pessoas estão buscando para conversar e desabafar? A gente precisa pegar essa prática do Clube Santo, do autoexame, da autoexaminação, né? E de conversar com seus amigos e expor os seus erros, expor as suas falhas, para a gente poder botar em prática a ideia do amor um pelo outro. Então, a gente percebe que o Clube Santo ele tem muita coisa para nos ensinar. O Clube Santo ele tem muitas e muitas coisas para nos ensinar. E aqui, nós vamos passar para o próximo ponto, que é o Clube Santo na prática. E uma das coisas que a gente vai ver nessa ideia do Clube Santo na prática é que, como eu disse na aula anterior e hoje dando uma reforçada, um dos membros, chamado Morgan, ele faz uma visita a um presídio, né? Tem uma experiência de pregar para os presos, de ver a situação dos presos, e ele vai transmite essa experiência para o Clube Santo. E uma experiência que podemos dizer assim, de certa forma simples, transforma a ideia daqueles anos. E eles começam a ter a ideia do Clube Santo ir para a prática, né? Sair da teoria, eles aprenderam bem, muito bem a teoria, mas também precisam ir para a prática. Então aqui entra essa questão do evangelho teórico, né? Que a gente precisa sim aprender a teoria. Não tem como a gente não botar em prática algo que a gente não aprende na teoria. Eu sempre gosto de usar o exemplo da matemática. Matemática, para a gente poder aprender a fazer um MMC, um MDC, fórmula de Bhaskara, essas coisas, a gente precisa aprender a teoria. E quando a gente entende a teoria, a gente começa a botar o cálculo em prática. E a questão da prática também, ela está muito ligada ao aperfeiçoamento. Quanto mais eu pratico, mais eu aprendo. Quanto mais eu me esforço em praticar, mais experiência eu vou tendo. E a questão da prática do evangelho, ela funciona, de certa forma, exatamente do mesmo jeito. Porque a gente precisa praticar todo dia, a gente precisa praticar a todo instante. E isso vai nos aperfeiçoando. Isso vai amadurecendo. Nós vamos amadurecendo a cada dia que a gente vai praticando e a gente vai sendo aperfeiçoado dentro da questão do evangelho. E isso está totalmente ligado à inteira santificação.
onde mais na frente nós vamos ver que a ideia do coração aquecido, ela está muito ligada a amadurecimento. Um crente maduro, um coração puro e um caráter maduro. Mas nas próximas aulas a gente vai trabalhar, vamos conversar sobre esse assunto especificamente. Então nós vemos que esses homens, eles entenderam, olha, precisamos sair da teoria e precisamos ir para a prática. E continuar na teoria, porque a gente tem muita coisa para aprender. E aqui também é um outro ponto que a gente precisa sempre ter em mente. Que, cara, não importa quantos anos de cristão você tem. Você pode ter 50 anos de evangelho. Você ainda tem coisa para aprender. Eu tenho 7. Pô, nem se fala quantas coisas eu tenho que aprender ainda. Independente da idade, nós sempre teremos muita coisa a aprender com o evangelho. E o que me deixa mais apaixonado, né, o que me deixa sempre feliz com a ideia do evangelho é que todo mundo tem o que aprender com todo mundo. Você, mais jovem, tem muito o que aprender com o mais velho. E o mais velho também tem muito o que aprender com o mais jovem. E eu sempre gosto de falar que o grupo que mais me ensina, né, que foi o grupo que eu mais aprendi até hoje, foram com as crianças. E para quem trabalha com criança, eu fico imaginando assim que, nossa, o aprendizado constante. O aprendizado ali direto. E quem tem criança em casa, né, de ver algumas atitudes que a criança tem, a criança ela tem uma facilidade muito grande de perdoar. E eu fico vendo assim o quanto que a gente precisa ter essa facilidade de perdoar. E isso só mostra para a gente que nós estamos numa um constante ciclo de aprendizado, onde a gente precisa sempre querer aprender um com o outro. Eu estou aqui, né, do outro lado da tela, como professor desse projeto, né, tenho muita coisa que aprender, tenho muitas pessoas para ouvir e tenho muita coisa a aprender contigo que está aí do outro lado. Não é o fato de eu estar aqui toda sexta-feira com a responsabilidade de dar aula que me isenta da responsabilidade de aprender mais, né? Que me isenta da responsabilidade de ler mais. E, pelo contrário, né? Eu só aumentou a responsabilidade, tenho que ler muito mais do que eu já li antes. É uma responsabilidade muito grande o fato de você parar e falar para as pessoas. Você tem que ter a preocupação de, será que eu vou falar besteira? Será que eu vou dar uma viajada? Não posso fugir tanto do assunto. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Entendeu? E mesmo quem não é professor na sua igreja, você também precisa ter a responsabilidade de aprender mais, para ensinar mais, porque você pode chegar num dia, como um rapaz falou, acho que foi na aula retrasada, que estava no trem e sentiu vontade de orar por um rapaz e orou por ele. E talvez dali, em uma outra situação, um outro exemplo, o cara possa chegar e perguntar, mas o que é Jesus? Quem é Jesus? E você está apto para explicar quem é Jesus, quem foi Jesus, o que ele fez por ele. Ele precisa entender que a obra da salvação ela é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, se essa pessoa que não conhece o Evangelho, o Espírito Santo vem e o convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele responde positivamente a essa iluminação que ele tem na sua mente. Aí sim, ele precisa entender, olha, você precisa dar resposta. Ele está aqui. E aí você vai pregando o Evangelho da forma que Deus te direcionar naquele momento, mas a gente precisa entender do que a gente está falando. Então, quando a gente vê essa questão do aprender um com o outro, ela é de grande importância. John Wesley, ele aprende muito com George Whitefield. Whitefield, como a gente falou na aula passada, ele era um cara que tinha uma oratória incrível, uma facilidade de se expressar absurda, por ter
se dedicado muito à questão do teatro. Então, para ele era mais fácil de falar para as multidões, um ator nato, mas utilizando a arte de uma forma positiva, não sendo o ator no sentido da palavra hipócrita, né? De ser, fingir que é alguma coisa. Ele usava desse meio, desse talento que ele tinha, para conseguir propagar melhor o evangelho. Então a gente vê o quanto que a gente precisa aprender com o outro. Eu preciso aprender muito contigo. E você precisa aprender muito com seu irmão. Nós precisamos aprender muito uns com os outros. Então a gente pega essa lição também no dia de hoje, em que a gente está numa constante corrida para aprender. E o melhor conhecimento que existe é o conhecimento que vem do alto. E esse conhecimento que vem do alto, ele só vai vir através da leitura da palavra e da oração. E aí a gente consegue colocar essas coisas que a gente lê todos os dias na Bíblia na prática. E o último ponto aqui que a gente vai tratar nessa noite é sobre as causas que o Clube Santo defendia. E uma das causas que o Clube Santo defendia é que eles eram completamente contra a desigualdade social, onde os membros do Clube Santo tiravam verbas do seu próprio bolso para dar mantimentos aos necessitados. O Clube Santo, John Wesley especificamente, era o que ganhava uma ajuda de custo, né, para a época até um bom salário da igreja como tutor de uma turma da faculdade, e ele tirava do seu próprio bolso e dava para as pessoas que estavam passando necessidade. John Wesley ele entende na prática a ideia de mordomia cristã, né, que nós somos mordomos. Porque tudo aquilo que está conosco não é nosso, mas é do Pai. E se você tem condições financeiras boas, você precisa entender o seguinte: teu dinheiro não é teu. Teu dinheiro é do Senhor. E aqui também não estou falando de uma forma radical de você não pode comprar mais nada para você, você tem que dar tudo para os outros. É com equilíbrio. Se Deus tocar no seu coração, é com você e ele. Se Deus tocar no meu coração, é comigo e Deus. Mas a gente precisa ter essa ideia de que ajudar o próximo nós precisamos fazer com amor. Nós precisamos ter essa prática nas nossas vidas. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos para auxiliar o próximo é por amor. Por amor a Deus e por amor ao nosso irmão. Porque eu fico bobo de ver algumas situações, né, de pessoas que a gente precisa, a questão do amar ao próximo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. A ideia do amar o próximo, esse próximo é todo mundo. Esse próximo não é só os nossos irmãos que estão na igreja. Esse próximo são todas as pessoas. Porque a gente conhece gente que é da igreja e gente que também não é da igreja, que passa por dificuldade, que passa por necessidade. E a gente tem essa oportunidade de ajudar. Né? Nós temos esse privilégio de ajudar essas pessoas. Ainda que com um poder aquisitivo baixo. Né? Eu conheço gente e eu admiro algumas pessoas por essas atitudes. Que se você chegar para ela hoje e falar, olha, eu estou precisando de R$30 e ela tiver 35 no bolso, ela tira 30 e te dá para te ajudar e fica só com 5. E não fica com remorso depois. Tipo, nossa, poderia ter comprado outra coisa para mim. Era só eu ter falado para ele que não tinha. Tipo, mentira. Tem gente que faz isso, infelizmente. Então, a gente precisa ter isso em mente. Né? E a questão de ajudar o próximo, a igreja, com o passar dos séculos, ela tem isso como prática, desde que a igreja surge, a questão da contribuição, o assunto dízimos e ofertas. Nós precisamos entender que essas coisas que nós fazemos não é por uma obrigação. Né? Se eu não fiz, se eu não der, Deus vai me castigar, Deus vai me matar. Essa ideia, essa filosofia representa Zeus e não Deus Todo-Poderoso que nós servimos.
nós fazemos por amor. Nós ofertamos por amor. Nós dizimamos por amor. Nós ajudamos o próximo por amor. E nunca, nunca esperando nada em troca. Porque a ideia de dar esperando alguma coisa em troca, se me falar a memória, 503 anos atrás, um homem precisou ser levantado por Deus para ir contra essas práticas, né? Que é Martinho Lutero, ali no auge da Reforma Protestante. Então, contra as ideias da Igreja Católica Romana naquele lugar, naquela situação, onde você comprava perdão para os mortos, perdão por até 3 gerações, mas você precisava pagar, você pagava por perdão, você pagava por um monte de coisa. E a Bíblia, ela traz a ideia completamente diferente. Nós contribuímos não para obter um perdão, porque o perdão nós já obtemos lá na cruz do Calvário. Nós ajudamos o próximo não para obter o perdão, porque senão nossa salvação seria por obras e não pela graça. Nós contribuímos porque nós amamos a Cristo. Nós ajudamos o próximo porque nós amamos a Cristo e ao próximo. E uma outra coisa também que o Clube Santo brigava, né, que o Clube Santo defendia, eles eram a favor de uma reforma educacional naquela época. Eles eram a favor da reforma das prisões. Eles eram a favor e apoiavam a abolição da escravatura. O Clube Santo, ele se envolvia em outras questões fora da igreja. Eles se envolviam em outras questões sociais. A abolição da escravatura, eles eram completamente contra. A questão da reforma dentro do sistema penitenciário, eles tinham uma ideia de não solta todo mundo e pronto, não. Mas era uma coisa mais leve, era uma coisa diferente. Eles tinham a ideia da reforma educacional. Inglaterra, naquele momento, passava por um período muito, mas muito complicado, de um padrão moral baixíssimo. O povo não queria saber da questão da espiritualidade e o povo também não queria saber da questão da educação. A educação era para poucos. A educação era só para quem tinha dinheiro. E aquelas pessoas que não tinham condições eram jogadas de lado e as pessoas não estavam nem aí porque elas estavam deixando de aprender. Porque era mais interessante que as crianças daquela época se acabassem no vício do ópio, se acabassem no vício do rum, do que aprender. E o Clube Santo, eles vêm com uma ideia completamente diferente. Eles dedicavam tempo ensinando as crianças. Eles dedicavam tempo educando as crianças, chegando na base da sociedade, na base de uma sociedade completamente em estado de degradação moral. Já estava ali um padrão baixíssimo e o Clube Santo não trabalhava só com aqueles mais velhos. Eles viam na base de uma sociedade, eles viam na base de uma educação. E isso também nos traz a ideia da importância da educação para as nossas crianças. E aqui a gente usa um funil, né, para poder dar uma funilada no assunto e na importância da educação das crianças das nossas igrejas. O que a gente tem ensinado para as crianças das nossas igrejas? O que elas estão aprendendo dentro das nossas igrejas? Eu sei que esse momento de pandemia, né, é muito complicado, a questão do distanciamento, muitas coisas para as crianças não estão funcionando, então acaba que joga essa responsabilidade total novamente nos pais, onde eles têm que ensinar em casa e têm que ensinar em casa. A igreja não é um lugar que se educa, um lugar que se orienta. A educação ela precisa ser dentro de casa, assim como a escola, né? Não é o lugar de educar as crianças, de ensinar algumas coisas, até ajuda, né? Complementa, mas a educação básica ela precisa vir de dentro do lar, né? A ideia bíblica de ensinar o seu filho no caminho, né? No caminho, não o caminho, dá uma mudança, né? Dá uma mudada no sentido, ensinar no caminho por onde ele se deve andar. E aí, quando ele crescer, não se desviará dele, ou pela sua livre escolha,
e pode até se desviar. Isso daí é individual. Então, a gente vê Clube Santo nos ensinando, mais uma vez, que as questões da igreja, elas vão além da igreja. Que as questões da igreja, elas vão para fora da igreja. Elas precisam atingir a sociedade. E a gente precisa refletir sobre o que nós estamos fazendo hoje como igreja que está refletindo na sociedade em que nós estamos inseridos. Amém? Então, galera, por hoje a gente encerra por aqui, né, a aula. E vamos abrir aí para a pergunta. Quem quiser falar alguma coisa, acrescentar algo, está aberto. Esse é o momento. Pode desmutar o microfone aí e falar. Pode falar, pastor. Rafael, a gente estava... Só um minutinho. Não atrapalhar o barulho lá de fora. Puxa esse carrinho aí, por favor. Quando você estava falando sobre as ações, a importância, né, do Clube Santo, qual a importância teve, né, no crescimento, no desenvolvimento espiritual desse grupo, eu me lembrei agora, eu estava me lembrando aqui de quando eu me converti, a minha esposa se converteu, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, né? Nós realizávamos aqui frequentemente um grupo de estudo, né? Não sei se no início da caminhada cristã algum mais aqui presente já teve essa oportunidade. Então, o que acontecia? Nós vivíamos de forma paralela, né? Quer dizer, não sei se é a palavra exata paralelo, mas nós desejávamos viver essa vida de santidade, viver essa vida de devoção, né? Então nós nos encontrávamos ali, nos reuníamos, né? Inclusive era na minha casa aqui, era aproximadamente 12, 15 jovens, né? E cada dia, e toda quinta-feira, nós trazíamos um versículo, cada um trazia um versículo, né? Passava a semana, né? Meditando em cima de uma palavra para aquela reunião, para aquele momento, né? Era um momento de oração, era um momento de busca, era um momento de devoção, de busca pelo batismo com o Espírito Santo, era o desejo de buscarmos conhecer mais de Deus, né? Então, você contando essa história, e tudo que nós fazíamos, né, era com temor, né, e era com um amor de que o nosso maior desejo era que Deus recebesse tudo aquilo que nós fazíamos, né? Então, assim, nós vivemos, vou dizer por mim, eu vivi algo parecido com esse desejo, né, de um clube santo, de um grupo que buscava uma vida de santidade, né? Hoje nós temos homens desse grupo, né? Deus levantou pastores, mestres, né? Deus levantou líderes, mas começou lá com esse grupinho, né? Um grupo onde Deus foi levantando, destacando, né? Separando para tal obra, separando para tal ministério, e a gente vê que esse legado, vou usar essa palavra, de John Wesley, ele tem fundamento, né? E ele tem raiz até o dia de hoje, né? Nós podemos dizer que sem conhecer, né, nós fizemos um grupo que desejava ter uma vida de santidade como João Wesley pregou, né, e ensinou na sua vida e no seu ministério. Verdade. E querendo ou não, é algo que a gente faz aqui também. A gente dedica tempo de toda sexta-feira, ainda que o grupo, infelizmente, bem reduzido do que foi a primeira reunião, né? Mas a gente continua, a gente não para, não dá para parar, né? Eu vejo da seguinte forma, né? Parar nesse momento que a gente vive não é uma opção. A gente precisa estar sempre mantendo o olhar fixo no alvo e prosseguindo. Sabe que cada um tem a sua realidade, os seus afazeres. Clube Santo
Pô, maneiro. Uma semente. Gostei Gostou? da foto. Eu tô aqui acompanhando você falando e estava pesquisando algo mais aqui para poder participar mais, né? Ser mais participativo. E aí eu abri uma página aqui, abriu com essa foto. Peraí. Abriu com essa foto, eu falei assim, gente, eu não vou nem tirar daqui, né? Mas é isso mesmo que você falou. Interessante a foto, né, que o senhor mostrou. A ideia da semente germinando. Querendo ou não, eu vejo que as gerações passadas, talvez a geração do senhor, né, ou até uma geração anterior, possa ter jogado uma semente e que ela, com o passar do tempo, começa a crescer e talvez na nossa geração ela está começando a germinar. E a próxima geração já ser uma árvore maior. Então, como as coisas vão sendo construídas, né? E cada geração tem a sua importância. Cada geração tem um povo que não desiste. Né? Cada geração tem um clube santo, podemos dizer assim. E a gente vai fazendo aquilo que Deus coloca nas nossas vidas que é para a gente fazer. Isso daí é de uma gratificação, puxa, absurda. É algo que, para mim, né, falando como pessoa individualmente, é o que move a minha vida. Querendo ou não, o fato de... E é interessante. Pode falar. É interessante a gente pensar nessa questão, porque nós somos uma semente, né? Nós podemos dizer que somos uma semente. E se a semente ela não morrer, como o próprio Jesus falou, ela não produz fruto, né? Então, hoje, o nosso Clube Santo, né? Ela é uma semente e pode parecer assim uma pequena semente, um pequeno grupo, mas que lá na frente ela pode deixar um legado para as próximas gerações, para os próximos jovens, para as próximas crianças de um grupo que se reuniu com desejo, né? Verdade. De viver, de ter uma vida de santidade. Eu acredito que a gente vai, talvez em vida ainda, ver o crescimento dessa árvore. Posso falar rapidinho? Claro, pode falar. É interessante que o Flávio falou sobre a questão do legado, né? Sobre a semente. Realmente, só começa a falar de legado quando a pessoa se vai, né? Quando o líder se vai, quando o presidente se vai. Por exemplo, o técnico, né? Jesus saiu do Flamengo, todo mundo começou a falar: esse novo técnico tem um legado, não sei o quê. E realmente, as pessoas começaram a falar de todo o legado, tudo que o Jesus fez depois que ele se foi, né? Sim. Então, a gente não pode esperar ver o fruto máximo quando a gente está fazendo. O fruto máximo vem depois, quando a semente ela morre, né? Essa passagem não serve só para uma morte física, tipo a semente, né? A casca tem que morrer porque está dentro, o espírito, né? Poder germinar, poder florescer, poder dar fruto realmente, mas também para questão de legado. O nosso tempo tem que acabar, o nosso tempo como semente, para podermos ver os frutos. E eu também queria falar sobre a questão da meditação na palavra, que tu falou, Rafa, que eles tinham o hábito de ler a palavra e orar. Eu anotei aqui uma frase que eu achei bem interessante. Sem a palavra, somos acéfalos que nada sabem. Sem oração, não temos força e intimidade. É isso, né? A palavra, ela diz: traz à memória aquilo que me traz esperança. Como é que a gente vai trazer à memória aquilo que não está nem na nossa memória? Então, a gente tem que, é, a gente tem que salvar na nossa memória, né, toda a palavra. E se, por exemplo, sei lá, eu tenho um problema de memória, não consigo lembrar por muito tempo alguma coisa. Cara, eu tenho esse problema às vezes de esquecer alguma coisa. Eu tenho que os caderninhos, por exemplo, eu estou anotando agora a aula, tipo, tudo que está pondo no meu coração, todas as ideias aqui, eu estou anotando para poder, o que o Rafa falou na aula tal, de não sei o que, tá lá um caderninho para eu poder lembrar. Eu, por exemplo, eu tenho que rever a aula depois, quando bota no YouTube, vou lembrar de algumas coisas que eu falei. Eu tenho um probleminha de déficit de atenção. Algumas pessoas falam que nem parece, mas eu sei que eu tenho.
Então, eu tenho que ficar revisando as coisas de vez em quando para que eu fico, pô, o que eu falei? Por exemplo, quando acabar a aula, eu vou ficar assim, o que eu falei no começo da aula? O que eu falei no decorrer da aula? Aí eu tenho que ver o vídeo todo de novo depois para poder lembrar o que eu disse. Pregação, EBD, qualquer coisa. Então, assim, mas isso que você falou é muito importante na parte da questão do legado. Né? Foi o primeiro ponto que você colocou. Eu procuro trabalhar na minha mente que nós vamos ser uma geração que vai deixar um legado para a próxima geração vir a ser essa árvore maior. Até para não gerar uma certa ansiedade, vamos dizer assim. Mas pode acontecer da nossa geração ser essa árvore que já está crescendo, que já cresceu bastante. A gente não sabe. A gente só vai ver com o passar do tempo. A gente só vai ver na prática como é que as coisas irão funcionar. Vai ver da geração do pastor Flávio, né, como ele falou, e é uma geração, a geração anterior à nossa, vamos dizer assim, foi a geração já da semente igual estava naquela foto que ele mostrou. E a geração anterior tem sido a geração que plantou a semente. E ainda tem os outros processos antes da semente. Pegou a semente de um lugar para depois plantar a semente. Então, esse trabalho, essas coisas, né, é muito importante a gente ter isso em mente. Né? Talvez a gente seja a geração que vai deixar um legado para a próxima ter um avivamento, ou talvez a geração anterior deixou um legado para a gente experimentar essa experiência do grande avivamento. De uma coisa, eu tenho certeza, o avivamento uma hora vai chegar. O avivamento uma hora ele vai acontecer. E eu acredito que talvez seja até o último, né, avivamento. Aqui é uma opinião minha, dentro da parte de escatologia, antes da volta de Cristo. Então, se vai ser, não vai ser, não sei, não faço ideia. Mas a gente vai vivendo, vai fazendo a nossa parte e o que tiver que ser já está escrito antes da fundação do mundo. Deus já sabe. Mais alguém acrescentar alguma coisa? Não, então a gente termina por aqui, né? A gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui, né? Também pelo pessoal que entrou e por algum motivo precisou sair. Muito obrigado pela presença também. Muito obrigado para você que vai assistir depois através do YouTube, né? Que esse vídeo fica disponível lá. E eu também já vou aqui passar uma situação para vocês. Lá no grupo do Telegram, eu vou colocar um texto, né? Não é nada relacionado a projeto distrital, é um projeto meu. É algo que eu tive coragem de colocar em prática. Até já mandei mensagem para o pastor Flávio mais cedo sobre esse projeto. E eu vou estar colocando lá, vou explicar para quem quiser uma explicação melhor sobre o que é, para a gente poder ver outras formas para a gente utilizar de continuar pregando a palavra de Deus, de continuar ensinando e crescer na graça e no conhecimento do Eterno. Valeu, galera. Pastor Flávio, o senhor pode estar orando para a gente terminar? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, onde nós, como um pequeno grupo, Deus, desejamos buscar e viver a Tua vontade. Queremos, ó Deus, desejar, ó Pai, a Tua palavra, assim como uma criança deseja o leite materno. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra e, principalmente, crescer, ó Deus, num relacionamento contigo. Pai, nós queremos orar nesta hora por cada líder, por cada jovem, por cada JNI, Deus, nacional e mundial, Deus. Que possamos, ó Deus, como igreja, que possamos, como jovens, buscar, ó Deus, viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Que possamos, ó Deus, no dia de hoje, neste tempo, Senhor, buscar morrer para este mundo e viver para o Senhor. Que possamos, ó Deus, ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, pois esse é o nosso desejo e é propósito do Senhor. É propósito do Senhor também que guardemos a Tua palavra, que tenhamos a Tua palavra e que amemos ao Senhor. Que possamos viver, ó Deus, a Tua palavra, o Teu querer
E segundo, ó Deus amado e bendito, diz as tuas escrituras, ser, ó Deus, a luz e o sal, Deus, nessa terra. Nós queremos te pedir, ó Deus, abençoe essa juventude, abençoe, Deus, cada JNI local, Deus, abençoe, Deus, cada líder de departamento da JNI, do MED, da MNI, abençoe, Deus, cada pastor titular, cada pastor auxiliar, Deus, toma a tua igreja em tuas mãos. Nós pertencemos ao Senhor e queremos fazer a tua vontade. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos despedimos, ó Deus, deste momento de estudo, mas não da tua presença. Que possamos, ó Deus, como grupo, Deus, continuar crescendo na graça e no conhecimento. Toma, Deus, o nosso líder distrital, Diego, em tuas mãos. Toma, Senhor, a sua comissão, Deus, o seu departamento, toda a JNI distrital. Abençoa-nos, ó Deus. Toma a vida do Rafael em tuas mãos. Nós somos gratos a ti pela vida, Deus, e disponibilidade deste jovem em estar sendo um instrumento do Senhor neste tempo, nesses dias e toda sexta-feira, trazendo-nos, ó Deus, o entendimento sobre a vida de homens de Deus que cresceram com o desejo de fazer a tua obra e a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Boa noite. Fiquem na paz. E no decorrer da semana a gente vai conversando. E na semana que vem, né, a nossa aula não vai ser mais sobre o Clube Santos, né? Sobre o Clube Santos a gente encerra hoje. E a gente vai falar da tal famosa viagem para a Geórgia. E nessa viagem tem muita coisa boa, é algo muito edificante. E com certeza Deus vai falar muito no coração de cada um de nós. Valeu? Pô, galera, fala com o pessoal que está lá no grupo, você que tem contato com a galera que está lá e não está participando, fala que o estudo continua, lembra essa galera que a gente ainda está prosseguindo com o estudo, a gente vai até o final, para esse pessoal também poder participar e a gente crescer junto, né? Como foi dito anteriormente, na graça e no conhecimento do Eterno. Valeu? Tamo junto, fica na paz e até semana que vem.